Olá, pessoal. Aqui é a professora Patrícia. Então, os objetivos dessa aula é que vocês conheçam a anatomia do sangue, ou seja, conhecer os componentes que envolvem o sangue, tá? Importante que vocês aprendam o sistema de tipagem sanguínea. Um técnico não pode se formar sem saber como é a tipagem sanguínea. As vias de sangue, tá? As vias por onde passa o sangue, as veias e as artérias. Os pulsos, né, que são fundamentais aí na nossa área, a gente tem que saber identificar os pulsos. Vocês também deverão conhecer a anatomia do coração e qual o sentido da circulação do sangue, tá? Por onde o sangue passa primeiro, qual câmara cardíaca o sangue passa primeiro, segundo, terceiro, quarto e assim por diante. Eu vou dividir essa aula em 3, tá? Então, nós vamos estudar a anatomia do sangue. Depois a gente vai para essa parte aqui do sistema de tipagem, as vias de sangue, os pulsos e aí, por último, eu vou dividir a parte da anatomia do coração. Tá bom, gente? Então, vamos começar com essa primeira parte, falando da anatomia do sangue. Então, gente, o sangue, ele é um meio de transporte, tá? Então, no sangue a gente tem essa principal função. Essa é a principal função do sangue, fazer o transporte. Ele leva e traz coisas do nosso corpo, né? Ele leva para quem? Ele leva para as células do corpo inteiro. Para cada célula do seu corpo se manter viva, é necessário que o sangue leve comida e leve oxigênio, né, para essas células. Seja a célula lá da sua unha, do dedão do pé, seja do seu órgão mais interno, em região abdominal, ou seu cérebro, ou a produção de cabelo, tudo que você imaginar, tudo é célula, tudo é composto por células, todas as partes do nosso corpo necessitam de nutrição, tá? Necessitam de oxigênio. Então, o sangue é que faz esse transporte. O sangue, gente, é uma massa líquida, tá? Que circula num sistema fechado, né? Chamado de aparelho circulatório. O sangue ele é mantido em movimento regular e unidirecional, tá? Então, o sangue ele tem que ser mantido em movimento. E até o último dia da sua vida, ele estará em movimento. Ele precisa estar em movimento, senão ele coagula, tá? Então, ele precisa mesmo manter essa movimentação constante e rítmica, né? Existe um ritmo no batimento cardíaco que leva o sangue, tá? Então, quem é que manda no ritmo do sangue? É o batimento cardíaco, porque o coração ele é uma bomba, né, que bombeia o sangue. E ele que mantém esse sangue circulando até o último dia da nossa vida. Ele só vai parar de circular o dia em que nós morrermos mesmo. Um adulto possui um volume total de sangue de aproximadamente 5,5 litros. E eu me assustei quando eu aprendi isso, porque eu achei que era muito mais. Eu não sei se vocês compartilham comigo dessa impressão. Em relação às funções do sangue, né? Como eu já falei para vocês, a ideia é que o sangue leve alimento para todo o corpo, né? Ele vai levar o nutriente, aquele pedaço de carne que você comeu, o arroz e feijão, ele precisa ser diminuído, né? Então, o processo de diminuição do tamanho dessa carne, desse grão de arroz, desse grão de feijão, começa na boca e ao longo de todo o sistema digestório, ele vai sendo diminuído até um tamanho molecular para ser transportado para o sangue. E este, por sua vez, consegue fazer o transporte para cada célula do nosso corpo. Só que as células, elas produzem também um negócio chamado detritos, tá? Os detritos, falando assim, com uma palavra bem coloquial, bem informal, os detritos seriam como se fosse o lixo gerado pela célula, tá? Então a célula ela se alimenta, ela respira e ela também gera um lixo que precisa ser retirado de lá.
porque senão a célula ela não tem capacidade de sobreviver, ela fica intoxicada com o próprio lixo. Então, o sangue leva oxigênio e nutrientes e traz de volta sujeira, ou seja, detritos, e também gás carbônico. Então já coloquem isso na cabeça logo de cara, tá? Que o sangue leva oxigênio e nutrientes e traz de volta detritos e gás carbônico, tá? Aqui, gente, a gente tem a fotografia de 2 tubos de ensaio, tá? São tubos de tampa roxa que nós utilizamos frequentemente nos serviços de saúde. Esse tubo é o tubo que contém uma substância chamada EDTA, que é uma substância que impede a coagulação do sangue. Então, quando você vai lá, precisa fazer um exame de sangue, se o médico pedir um exame do tipo hemograma, então você tem que coletar nesse tubo, obrigatoriamente. O hemograma tem que ser coletado no tubo de tampa roxa, ou seja, o que contém EDTA, o anticoagulante, tá? E aí ele está mostrando pra gente na foto 2 coisas, né? Esse aqui é o sangue que acabou de ser coletado, que ele está todo aqui com uma cor só, que a gente pode ver. Aqui outro tubo de ensaio com a mesma quantidade de sangue, porém dividido em cores, né? Essa cor aqui embaixo mais escura e essa cor aqui embaixo mais clara. Na verdade, é o mesmo sangue, tá, gente? Que ele começou a se separar, tá? O nosso sangue, ele é assim. Se você deixar, né, se você tem uma substância anticoagulante, se você deixar o sangue fresco, no ambiente, ele vai coagular. Você não vai ver isso acontecer, tá? Ele vai ficar assim. Mas se o sangue tiver esse anticoagulante, você vai ver a separação, né? Então, aqui é um sangue que não coagulou, então ele não endureceu, não virou aquela gelatina que a gente sabe que vira quando o sangue coagula. E aí, o que aconteceu? Ele se separou em 2 partes, o sangue. Ele decantou, tá? Aquele conceito da química ali, do 2º grau, né, de decantação. Então, o que era mais denso ficou aqui embaixo, o que era mais leve ficou em cima. E aí, gente, tem nome, tá? Essas partes aqui. Essa parte mais clara é chamada de plasma. E essa parte mais escura, elementos figurados, que é a massa vermelha. Então, vamos agora tentar entender as proporções das coisas aqui. Então, olha, vocês estão vendo toda essa quantidade de sangue que eu estou apontando aqui com a seta? Desculpa. Isso aqui é 100% do sangue, ó. Tudo isso aqui é 100% do sangue que está aqui dentro, certo? O plasma, que é essa parte aqui do sangue, é representado por 56% do volume de sangue, ok? Então, de 100%, 56% é plasma. Agora, vamos olhar só para o plasma, pensando aqui, ó, no plasma. Então, agora, o seu 100% vai ser só esse plasma aqui, tá? Então, pensando agora só no plasma, 90% do plasma é constituído por água, tá? Então, só para vocês saberem aí que 90% do plasma é água. E os outros 10%, o que que é? Proteínas, sais inorgânicos, aminoácidos, vitaminas, hormônios, lipoproteínas, glicose, gases, os gases do tipo oxigênio, gás carbônico e nitrogênio. Os sais minerais, gente, juntamente com a água, eles regulam a pressão osmótica, ou seja, a força que pressiona. O que é pressão osmótica? É uma força, tá, gente? Que pressiona a passagem da água através da membrana de um local menos concentrado para outro mais concentrado. Os principais sais minerais são o cloreto, o sódio, o potássio, o cálcio e o magnésio. Então, esses sais minerais, eles ajudam a regular a pressão osmótica celular, ok?
Vamos falar agora um pouco mais sobre o plasma, tá? Então, lembrando quem é o plasma, é essa parte aqui do sangue, né? Que é 56% de todo o nosso sangue e que é feito de 90% de água. Vamos falar sobre esses 10% que não são água. Então, no plasma, a gente tem proteínas, tá? A gente tem muita proteína no plasma. E a principal delas é a albumina. A albumina, gente, ela é bem interessante. Ela transporta medicamento, transporta bilirrubina e ácido biliar, que são duas substâncias produzidas pelo fígado, tá? Ajuda a manter a pressão osmótica uniforme e propicia a troca de água entre o sangue e os tecidos, tá? Então, a albumina é uma proteína de cadeia longa, bem importante aí na biologia humana. E temos também, dentre as proteínas presentes no plasma, nós temos as globulinas, tá? As globulinas são compostas pelas alfa e beta globulinas. E qual é a função delas? É transportar ferro e outros metais, além de hormônios, vitaminas, lipídios e anticorpos, tá? Gente, olha só a diferença entre uma e outra. Todas as três aqui, ó, todas as três apresentadas são proteínas. Então, albumina, globulina e fibrinogênio, todos são proteínas. Só que a albumina transporta medicamento e algumas substâncias do fígado. As globulinas, elas transportam o quê? Ferro, metais, hormônios, vitaminas, lipídios e anticorpos, tá? Lembrando que os anticorpos são substâncias produzidas pelo nosso próprio organismo para nos proteger contra infecções, por exemplo, tá bom? Então, temos também outro tipo de proteína aqui no plasma, que é chamado de fibrinogênio. O fibrinogênio, gente, é um ingrediente para produzir fibrina, tá? A fibrina é um material importante na produção do coágulo, na produção daquela casquinha, entre aspas, que se forma no machucado que a gente faz na pele, tá? Quando você se machuca e você sangra, não tem um momento que você para de sangrar? Isso é porque o organismo ele produz uma coagulação do sangue e aí forma aquela primeira casquinha. Aquela primeira casquinha, um dos componentes da primeira casquinha é a fibrina. Então a fibrina, o fibrinogênio tem que estar ali presente porque ele é um ingrediente para produzir a fibrina que vai ajudar na coagulação do sangue. Então a coagulação sanguínea ela é benéfica para a gente, porque senão com qualquer machucado a gente morreria, a gente sangraria até a morte, tá? Então agora vamos falar das células sanguíneas, tá? Nós temos agora, vamos falar agora dos glóbulos vermelhos. Os glóbulos vermelhos, gente, são essa parte aqui, ó, vou voltar para a gente observar. É toda essa parte que decantou, que ficou aqui embaixo, é a parte sólida do sangue, tá? As células sanguíneas estão aqui. Os glóbulos vermelhos, que são responsáveis por dar essa cor vermelha para o sangue, tá? E os glóbulos vermelhos, gente, têm o mesmo nome de hemácias ou eritrócitos, então vocês podem trocar o nome todas as vezes, que não tem problema nenhum, todos estarão se referindo à mesma coisa, eritrócito, hemácia e glóbulo vermelho, tá? Os glóbulos vermelhos, eles estão em maior quantidade, né, dentre os elementos figurados, dentro da parte sólida do sangue. Eles não possuem núcleo, eu já vou mostrar uma foto para vocês, são células anucleadas, e nessa célula há um pigmento chamado hemoglobina, tá? Então, na célula existe um pigmento chamado hemoglobina. Nesse pigmento, o ferro se prende, tá? O ferro se prende na hemoglobina. E para transportar oxigênio, ele ajuda no transporte de oxigênio, tá? Do sangue para as células. E os glóbulos vermelhos são que dão a cor vermelha ao sangue e que transportam oxigênio, conforme essa última frase está nos trazendo. Aqui tem uma foto, né, de microscopia de varredura. Eu amo essa foto, acho ela linda, porque mostra o exemplo de como é uma hemácia. Na verdade, mostra exemplo de 3 células sanguíneas importantes aqui, né? A hemácia, o leucócito e uma plaqueta.
O que nos vai interessar nesse momento é a hemácia. E ele mostra que é uma célula grande, estão vendo, perto das outras, e ela é anucleada. Vamos para o próximo. Gente, o sangue, ele demonstra, o sangue sadio demonstra para a gente, né, que está olhando clinicamente para o paciente, um sangue sadio, ele transparece até na pele das pessoas, tá? As pessoas podem ser mais coradas ou menos coradas. Então, se ela estiver bem corada, é um bom sinal de que ela está sadia também, tá? Que o sangue dela está sadio. Quando ela não está corada, a gente chama de hipocorada e fica mais sem cor, tá? A pele da pessoa e as mucosas. Pode ser um sinal, já um sinal clínico de que alguma coisa está acontecendo no sangue desse paciente. As hemácias, gente, elas são produzidas na medula vermelha dos ossos longos. Lembra que a gente estudou isso lá em sistema locomotor, em ossos? Nós estudamos os ossos longos, lembra? E dentro dos ossos longos, lembra que eu falei que era formado o sangue? Pois é hora de lembrar desse conhecimento e trazê-lo para cá, para essa aula. Na medula vermelha dos ossos longos, tá? E elas têm uma vida curta, de 120 dias, as hemácias, certo? Elas, quando morrem, elas são transportadas pelo sangue para o baço, e aí o baço tritura e depois joga fora esses restos de hemácias, tá bom? A quantidade normal de hemácias ou eritrócitos no nosso sangue varia entre 4,5 a 5 milhões a cada ml de sangue do nosso corpo. O conjunto de hemácias é chamado de hematócrito, tá? E o hematócrito compõe aproximadamente 45% do volume de sangue. Vejam se faz sentido. Eu vou voltar lá naquele tubo de ensaio. Eu não falei que o plasma corresponde a 56% do volume sanguíneo, apesar dessa ilustração parecer que a parte do plasma está em maior quantidade do que dos elementos figurados. No entanto, prestem atenção no que eu estou dizendo e não necessariamente nas proporções da figura, tá? Então, o que eu estou dizendo é, o plasma corresponde a 56% aproximadamente e os elementos figurados a 45%, ou seja, somando tudo dá os 100% de sangue. Vamos voltar ao slide em que estávamos falando das hemácias. Então, gente, a anemia. O que é anemia? A anemia é quando você não tem uma quantidade adequada de hemácias no sangue. Olha só, pelo que a gente aprendeu até agora, vamos pensar. Se a hemácia que transporta oxigênio, isso quer dizer que se não tiver hemácias suficientes, não tem quem carregue esse oxigênio em quantidade suficiente para todos os tecidos do corpo, perceberam? E isso tem um nome, tá, gente? Quando não existe hemácia suficiente no nosso circulante, né, no nosso sangue, para transportar esse oxigênio, aí existe um nome para isso. É uma patologia, uma doença, e o nome dela é anemia, tá? Que é a deficiência de hemácias. A deficiência de hemácias pode acontecer por dois motivos. Ou porque a produção foi muito rápida, ou porque a perda foi muito rápida, por exemplo, num acidente de trânsito que houve sangramento intenso, um ferimento por arma branca, né, que houve um sangramento intenso, a pessoa acaba perdendo sangue muito rápido. Isso pode causar uma anemia grave, rápida na pessoa, e pode acontecer uma anemia também porque a produção da pessoa de hemácias pode estar muito lenta, isso pode acontecer também, tá bom? Eu gostaria de acrescentar que eu incluí esta ilustração, tá, nos slides, para vocês terem uma ideia mais aproximada. O valor é que as porcentagens estão um pouco diferentes do que eu mostrei antes, mas é bom também que vocês observam que de uma literatura para outra, de uma referência para outra, pode haver pequenas alterações no número, tá?
nas porcentagens, nos valores, etc. Então, aqui vocês conseguem observar que o volume de plasma é representado nessa ilustração por 55% do sangue total. 1% os leucócitos e plaquetas e 45% hemácias, certo? Então, só para lembrar e mostrar que eu incluí, tá? Então, nós temos 4 tipos possíveis de sangue, né, no que se refere ao sistema ABO, tá? Então, e esses tipos são A, B, AB e O. A pessoa com o tipo sanguíneo A vai ter uma hemácia com o elemento A. A pessoa com o tipo sanguíneo B vai ter uma hemácia com o elemento B. A pessoa com o tipo sanguíneo A vai ter hemácias contendo os 2 elementos. As hemácias do tipo O serão vazias. Tá bom? Então vamos para o próximo slide para ver uma ilustração representando isso, né, para que a gente possa ter uma ideia mais aproximada do que está sendo dito ali. Então, olha aqui, os vermelhinhos, né, são sempre as hemácias, aquelas células que já estudamos, e que são anucleadas, né, presentes no nosso sangue. O tipo sanguíneo, uma pessoa do tipo sanguíneo A, portanto, vai ter a hemácia mais aglutinógenos do tipo A, que aqui estão representados por parecem espinhozinhos verdes, certo? Então, ela vai ter essa cara. Uma hemácia do tipo B, uma pessoa que tem o tipo sanguíneo B, as hemácias delas vão ter aglutinógenos do tipo B. E aqui estão representados pela bolinha azul. Então, vai ter essa cara. Uma hemácia do tipo AB, ou seja, uma pessoa que tem o tipo sanguíneo AB, vai ter hemácias com os 2 aglutinógenos, tanto o A quanto o B, certo? Então, vai ter essa cara a hemácia. E uma pessoa que tem o tipo sanguíneo O vai ter hemácias sem nada, sem nenhum aglutinógeno, sem aglutinógenos, certo? Então, vamos começar a pensar agora como é que seria a doação entre essas pessoas aqui. Como é que seria possível a doação? Então, estamos falando só do sistema ABO por enquanto, não ainda tocamos no assunto do RH, ok? Então, vamos falar primeiro do ABO. Uma pessoa do tipo sanguíneo O, ela pode doar para ela mesma, tá? Por quê? Hemácia pelada, digamos assim, com a outra hemácia pelada. Tudo bem, os dois vão se dar bem, porque o ambiente vai ser familiar para os dois, certo? Vamos falar agora do tipo A. Uma pessoa do tipo A pode doar sangue para outra pessoa do tipo A. Por quê? A hemácia A com a hemácia A vai se dar bem, vai estar tudo certo, porque o ambiente vai ser familiar, as duas são iguais, tá? Então, os iguais, gente, no sangue se dão bem. Os opostos, as hemácias que não são iguais, vai dar problema, haverá reação. Inclusive, pode levar até a morte do paciente quando ele recebe o sangue diferente do seu tipo. Então, se é A, tem que receber A. Se é B, pode receber B também. Se é AB, pode receber AB. Então, pacientes com o mesmo tipo podem receber o mesmo tipo, certo? Agora vamos pensar entre eles. Aqui, quem pode doar para quem? Vamos começar pelo mais fácil, que é o O. O O é uma hemácia sem aglutinógenos, uma hemácia pelada. A hemácia pelada se mistura com todo mundo. Ela pode doar, a pessoa do tipo O pode doar para todo mundo. Porque, no fundo, todo mundo é hemácia.
certo? Então é familiar. Se eu sou do tipo A, se eu receber a hemácia do tipo O, eu também sou hemácia. Então é familiar para mim. Apesar dos aglutinógenos, não vai fazer diferença. Se eu sou do tipo B e recebo O, também. Eu também sou hemácia. No fundo, eu também sou hemácia. Não vai ter problema. Se eu sou AB, recebo O, tranquilo também. Porém, gente, o contrário não vale. O inverso não vale, certo? Então, nenhum desses que já tem aglutinógenos, ó, seja B, seja A, seja AB, ninguém pode doar para O. Por quê? Uma pessoa do tipo sanguíneo O não tem aglutinógeno, nem A e nem B. Ela vai ter reação, o organismo vai entender que é algo estranho que está chegando e ele vai começar a lutar contra isso, tá? Não é um ambiente familiar, não é um ambiente familiar para quem é do tipo sanguíneo O. Então ele não pode receber B, não pode receber A, não pode receber AB. Esse paciente corre risco até de morrer, gente. Não pode, isso é grave, tá? Não pode receber um sangue diferente do seu. Certo. Então já entendemos que o O pode doar para todo mundo, mas não pode receber de ninguém. Certo? Agora, vamos pensar, já falamos do O, vamos falar entre eles aqui, entre esses três aqui. Já entendemos que A pode doar para A, né? Que B pode doar para B e AB pode doar para AB. Vamos pensar agora. A pode doar para B? A resposta é não, tá? Porque o aglutinógeno, aqui no A eu tenho aglutinógeno A, no B eu tenho aglutinógeno B. Quando os dois se misturam, dá ruim, porque um não está preparado para o outro. Os diferentes não se dão bem no sangue, tá? Tem que ser semelhantes para se darem bem, certo? Então não pode haver doação entre esses dois aqui. Vamos pensar agora diferente. A pode doar para B? A pode doar para AB? A resposta é sim, porque mesmo tendo os dois aglutinógenos, o A está presente aqui no AB. Olha ele aqui, ó, representado pelos espinhos verdes, tá? Então, sim, A pode doar para AB, porque aqui também tem A. Mesma coisa, B. B pode doar para AB, porque aqui eu tenho B também. Então, existe semelhança na recepção. Então, quem recebe entendeu que quem está chegando é semelhante e fica tudo bem. Porém, o contrário não é verdade. Quem é AB não pode doar para A. Por quê? Apesar de AB possuir o aglutinógeno A, igual a esse aqui, quando esse cara aqui do sangue, do tipo sanguíneo A, receber AB, esse ambiente vai estranhar esse fator aqui, ó, o B, que não é familiar para ele. Então, isso não rola, não pode acontecer, tá bom? Então, quem é AB não pode doar para A, apesar de ter o Azinho, porém não tem o B, certo? Mesma coisa, AB não pode doar para B, porque apesar de ter o B, não tem o A. Então, o ambiente vai ser considerado estranho, hostil, tá? Vai haver reação grave. O paciente tem risco de morte. Não pode ser feita doação entre esses dois aqui, nesse sentido, AB para B. Somente de B para AB. Ok? Então, eu acho que está explicado aqui o sistema ABO. Vamos para o fator RH agora. Então, gente, o fator RH
ele está presente em cerca de 85% da população, tá? Ele também é um aglutinógeno e ele pode estar presente ou não no sangue, tá? Então vamos lá. Voltando nessa figura. E agora eu vou pedir para vocês imaginarem. O A está representado pelo espinhozinho verde. O B está representado pela bolinha azul, né? Então vamos pensar que RH é uma estrela, uma estrelinha. Então, ó, vamos supor que eu coloco uma estrelinha aqui na hemácia do tipo A. O que vai acontecer? Essa pessoa vai ter o tipo sanguíneo A positivo, porque ela tem o tipo sanguíneo A mais o fator RH. Se ela não tiver a estrelinha, que eu estou aqui pedindo para vocês imaginarem que vai ser o fator RH, então ela vai ser uma pessoa do tipo sanguíneo A negativo. Mesma coisa aqui no tipo sanguíneo B. Vamos pensar que a estrelinha é o fator RH. Se tem RH positivo, vai acontecer o quê? Essa pessoa, então, vai ter um tipo sanguíneo B positivo. Se não tiver RH, então ela é B negativo. Mesma coisa com os outros exemplos. Ela pode ser AB negativo e AB positivo. Quanto ao O, a mesma coisa. Ela pode ser O negativa e O positiva. E aí, gente, tem que lembrar que o RH também é importante na hora da doação. Você não pode, vamos supor, uma pessoa ela tem o tipo A positivo, ou seja, ARH positivo. Ela não pode doar para uma pessoa do tipo A, porém com RH negativo, porque ela não vai ter o aglutinógeno para receber o RH. Então, são sangues estranhos um para o outro. Mesmo o sistema ABO sendo compatível, mesmo que uma seja A, outra seja A também, se o RH for positivo, ela não pode doar para quem seja RH negativo, tá? Mas o contrário pode acontecer. Se é A negativa, ou seja, não tem RH, tudo bem. Ela consegue doar para um RH, ARH positivo, certo? Então tem que pensar nas duas coisas quando vai se pensar em doação de sangue, não só no sistema ABO, mas também tem que se pensar no fator RH. Essa tabelinha ela é bem útil. Vamos lá observar então quem pode doar para quem. Olha só que interessante. Todos os tipos sanguíneos estão representados aqui. Então, uma pessoa, aqui a gente está falando dos doadores e aqui dos receptores, tá? Então, uma pessoa doadora, ela pode ser O negativa, pode ser O positiva, lembrando, O é aquela hemácia pelada, sem A e sem B, sem aglutinógeno A e sem aglutinógeno B. E ela é pelada, inclusive, de RH. Então, não tem RH, não tem A, não tem B e não tem RH, tá? Então, uma hemácia totalmente pelada. Essa hemácia aqui, ó, já é uma hemácia que não tem A, não tem B, mas tem RH. Estão vendo? Certo. Aqui agora uma pessoa do tipo B, sem RH, uma pessoa do tipo B com RH positivo, uma pessoa do tipo A sem o RH, uma pessoa do tipo B com o RH. Uma pessoa do tipo AB sem o RH e uma pessoa do tipo AB com o RH. E aí, são essas as possibilidades de doadores, tá? E aqui, ó, dentre os receptores, as mesmas possibilidades. Vamos ver quem pode doar para quem. Uma pessoa do tipo O negativo, lembra, a hemácia totalmente pelada, sem A, sem B e sem RH. É uma hemácia pelada. A hemácia pelada, ela pode doar para todo mundo.
porque ninguém vai achar ela estranha. Nenhum dos tipos sanguíneos vai achar ela estranha. Olha só que interessante. Então, uma pessoa O negativo pode doar para todo mundo. Olha só que interessante. A hemácia pelada pode doar para todo mundo. Certo? Então, gente, uma pessoa que tem o tipo sanguíneo O negativo é chamada de doadora universal. Certo? Agora, olha que interessante aqui. Uma doadora, uma pessoa doadora que seja O positivo, então ela tem uma hemácia. A hemácia de uma pessoa O, lembra? É assim, ó. Pelada em relação a A e a B. Então ela não tem nem A nem B, né? Porém, ela tem RH, que é a estrelinha que eu falei para vocês. A hemácia não tem A nem B, mas tem o RH. Então tá. Então a coisa já se restringe. Olha só, ela já não pode doar para todo mundo. Vamos entender para quem que ela não pode doar. Se fosse só pelo sistema ABO, ela poderia doar para todo mundo, que é o caso desse aqui. Mas como tem o RH, o que acontece? Ela só pode doar para quem também tem RH. Para quem também é positivo, tá vendo? Então, AB positivo receberia tranquilamente O positivo. Só que, olha, O positivo já não pode doar para AB positivo. Por quê? Porque ele não tem o RH. Se ele não tem o RH, quando ele recebe esse cara aqui, dá ruim. Porque o sangue começa a reagir contra o fator RH. Ele não tem RH, ele não tem a casa preparada para receber o fator RH. E ele não consegue lidar com isso, tá? Então, não vai rolar. Vamos lá, próximo exemplo. O positivo pode doar para A positivo? Pode, tranquilo. Porque pelo sistema ABO, eu posso doar uma hemácia para K, uma hemácia pelada junto com a A, tranquilo. E fator RH aqui também tem. Beleza, todo familiar, vai dar tudo certo. Então, eu posso doar. O positivo pode doar para A negativo? Não, porque eu não tenho fator RH. Estão vendo? O positivo pode doar para B positivo? Sim, posso. Tranquilo. Olha aí. Então, e assim por diante. O O positivo pode doar para todo mundo que tenha também RH positivo. Certo? Então, vamos lá. Próximo exemplo. O B. O B negativo. B negativo pode doar para AB positivo? Não. Por que não? Porque, apesar de eu ter B aqui, eu não tenho A. E além disso, isso mesmo, eu não tenho A, então não pode, né? Então, B negativo pode doar para B negativo? AB negativo? Pode. Por quê? Porque eu tenho B, ok, aqui eu também tenho B, e não tenho o aglutinógeno RH. Tranquilo, a gente vai se dar bem. Agora vocês estão vendo, B, a gente já sabe, pelo sistema BO, B não pode doar para A, não é? Então, olha, casas vazias, quer dizer que eu não posso doar para A. Então, por aqui a gente já elimina, né? B também não pode doar para O, e aqui a gente já elimina também, né? Sendo B negativo, ele pode doar para B, tanto positivo quanto negativo, porque ele não tem fator RH, certo? Agora, o B positivo, a gente já sabe que o B não pode doar para A, então todos os que tiverem, que forem só A, não pode, né? Então, se for só A, não pode, né? E se for B, e se for O, desculpa, também não pode. Então, já entendemos esses aqui. Por que que B positivo não pode doar para B negativo? Por causa do fator RH, ok? E aqui B positivo também não pode doar para B negativo por causa do fator RH, que não está presente aqui.
Gente, assim por diante. Eu acho que não precisa explicar todos, vai ficar cansativo e acho que já deu para entender. Agora eu gostaria que vocês prestassem atenção numa coisa, olha que legal. Se o O pode doar para todo mundo, ele é o doador universal. Mas olha que interessante aqui, essa primeira linha também está cheia, ó. A pessoa que é AB positivo pode receber de todo mundo. Então, uma pessoa AB positivo é receptora universal, ok? Então, uma pessoa AB positivo é receptora universal. Tudo bem? Ela pode receber de todo mundo. Nas provas, gente, eu sempre vou colocar alguma questão sobre tipagem sanguínea. Então, a gente normalmente dá um caso, tá? Fala um caso assim, o paciente chegou no pronto-socorro com sangramento e ele é do tipo, sei lá, B negativo. Foi feita a coleta de sangue, verificou-se a tipagem sanguínea desse paciente, e para verificar a tipagem sanguínea você precisa coletar um tubo vermelho, um tubo roxo, leva para o laboratório, espera um tempo, procura o resultado, quando vier o resultado você vai saber o tipo sanguíneo do paciente. Quando souber o tipo sanguíneo, aí sim começa a preparação para a doação de sangue. Lógico que tem toda uma burocracia aí, o médico tem que prescrever, depois vocês têm que avisar a agência transfusional, etc, etc. Vamos pensar que o sangue já tá a caminho. Que sangue que será esse, né, se o paciente é B negativo? Se o paciente é B negativo, por exemplo, ele só vai poder receber de uma pessoa, de um doador O negativo ou de um doador B negativo também. Então, vocês viram que alguns tipos de sangue tem uma doação, tem um sistema de recepção que é bem mais restrito. Olha, por exemplo, a pessoa que ela é O negativa, ela só pode receber dela mesma. Então, nenhum outro tipo de sangue pode doar para ela, só quem é O negativo, ok? Ao contrário, ela pode doar para todo mundo, mas ela só recebe dela mesma. Ok, gente? Então é uma coisa que vocês têm que prestar bastante atenção para não errar nas provas e principalmente não errar na vida profissional de vocês. Tudo bem que não vai estar só na responsabilidade de vocês a questão da doação de sangue, mas é uma responsabilidade da equipe como um todo, né? Não só do técnico de enfermagem, mas da enfermeira e também responsabilidade do médico. Então, a responsabilidade de toda a equipe, vocês fazem parte da equipe. Então, se houver um erro, você também pode ser juridicamente responsabilizado por esse erro, por também não ter prestado atenção. Então, vamos prestar bastante atenção e tenho certeza que vocês já conseguiram absorver bem esse conteúdo. Vamos aguardar, então, os exercícios que estão por vir. Gostaria só de acrescentar algumas coisas relacionadas à doação de sangue. A doação não, aos procedimentos dentro do hospital. Vocês, como técnicos de enfermagem, né, além de ficarem atentos ao tipo sanguíneo, sempre verificar se o sangue veio para o paciente certo, etc., o que vocês podem fazer e têm que fazer? Vocês têm que verificar os sinais vitais dos pacientes, tá? Logo antes de receber o sangue. E vocês também têm que estabelecer um acesso venoso exclusivo, tá? Então, vamos supor, o paciente está internado e ele já tem um acesso venoso. Vocês têm que estabelecer um novo acesso, porque para receber sangue tem que ser um acesso exclusivo, só para o sangue, tá? Então, não é para fazer medicação no acesso venoso da transfusão. Então, você estabelece um acesso venoso e tem que ser calibroso, tá bom, gente? Entende-se por calibroso, no mínimo, um acesso com Gelco 20. Tudo bem? Então, são informações úteis aí para a prática profissional. Em seguida, a gente continua com a outra parte da aula. Obrigada, até aqui.